Seguindo à frente, aquilo que mais importa, que é nós meditarmos na palavra de Deus, quero convidar você que abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 3. Nós leremos dos versos de número 23 até o verso de número 25, parte A. E hoje, especialmente, eu quero me deter numa palavra só, numa sentença, mas numa palavra mais especificamente, a fim de nós entendermos um conceito muito importante da palavra de Deus, especialmente na literatura paulina, o conceito da palavra graça. E por isso eu queria que nessa leitura você estivesse observando especialmente a palavra graça no contexto em que ela está sendo escrita, nessa leitura que nós faremos, observando que o nosso assunto hoje é a graça de Deus, ok? Então abra sua Bíblia comigo, mantenha-na aberta nesse texto, nós prosseguiremos buscando especialmente lidar com esta palavra hoje, e semana que vem nós trataremos do demais desse texto. Mas leemos, portanto, a palavra de Deus nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Portanto, observe bem, hoje nós estaremos lidando aqui especialmente com essa palavra graça que nós encontramos aqui no verso de número 24, quando o apóstolo Paulo nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Observe bem, o que nós já vimos até aqui. Nós vimos até aqui que o assunto do apóstolo Paulo nesse livro de Romanos é o Evangelho de Deus. Isso é o que Paulo diz nos versos 17 e 18. Nós vimos até aqui, a partir do verso de número do verso 18, do capítulo 1 de Romanos, até o capítulo 3, verso de número 20, que o estado nosso, de todos os seres humanos, é um estado de pecaminosidade diante de Deus. Nós estamos no estado de condenabilidade. Todos nós somos condenáveis diante de Deus por nossa vida em pecado. Paulo termina aquele bloco lá ordenando que nós nos calemos diante de Deus, visto que não há diante de Deus nenhum justo sequer. E nós vimos semana passada que começa então um novo bloco, a partir do capítulo 3, verso 20. E esse bloco que inicia no capítulo 3, verso 20, ele vai até o verso de número 26. Estamos tratando desde a semana passada esse bloco. E esse bloco especialmente fala dessa grande virada de mesa, de como Deus, dado esse quadro estranhíssimo no qual nós nos encontrávamos, dignos de condenação, de como Deus o reverte extraordinária e miraculosamente. E como Deus o reverte? O apóstolo Paulo, na semana passada, vimos que, a partir do verso de número 21, ele fala de uma justiça que agora se manifesta, uma justiça que provém de Deus. Como nós poderíamos nos apresentar no tribunal de Deus com a nossa própria justiça? Não poderíamos. Por isso o apóstolo Paulo diz para nós nos calarmos diante de Deus. Mas então Paulo começa a nos falar de uma justiça que vem de Deus para nós, que ela é de Deus pela fé em Cristo Jesus, a qual nós podemos tê-la, vestirmos dela e nos apresentarmos diante de Deus pela justiça de Cristo, por fé naquilo que Cristo fez. Isso nós vimos semana passada. Ele vai continuar desenvolvendo esse assunto ao longo desses versos seguintes. Mas aqui eu quero tratar especificamente de um conceito que está por trás de tudo isso. Por que e como Deus consegue tornar-nos justos em si mesmo? O que está por trás dessa ação de Deus em tornar-nos justos em si mesmo? Especialmente aqui quando o apóstolo Paulo diz, no verso de número 24, ele diz no verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo havia dito que nós não temos justiça própria para apresentarmos diante de Deus, precisamos da justiça de Cristo, visto que estamos todos nivelados no pecado. Não há nenhum que possa apresentar-se diante da justiça de Deus, do juízo de Deus. E ele conclui dizendo, porque no verso de número 22, não há distinção. E verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, diz o verso 24. E ele continua desenvolvendo outras linguagens dessa justificação pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
no qual Deus fez propiciação pelos nossos pecados. Hoje eu não vou adentrar-me e aprofundar-me no conceito de justificação, nem no conceito de redenção e nem no conceito de propiciação. São conceitos que a gente vai trabalhar semana que vem. Hoje eu quero trabalhar o conceito de graça. Esse texto que Paulo está desenvolvendo aqui é um texto que precisa ser descompactado, precisa ser dizipado, né? Como se nós pegássemos uma centena de arquivos ou uma dezena de arquivos e os comprimíssemos, né, num arquivo zipado. Aqui a gente precisa dizipar, descompactar, e por isso não dá para tratar de todos esses assuntos desse verso aqui, desses 3 versos apenas hoje. Por isso hoje eu quero ficar com o fundamento que está por trás, tanto da justificação, falaremos sobre justificação semana que vem, quanto da redenção, explicaremos o que é redenção também semana que vem, quanto da propiciação. Também falaremos da propiciação semana que vem. Hoje eu quero falar daquilo que está por trás da justificação. O apóstolo Paulo diz: justificados gratuitamente por sua graça. E a palavra central que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje é a palavra graça. O que significa a palavra graça? A graça de Deus. Precisamos entender isso, porque em nossos dias há alguns conceitos da palavra graça, né? De um modo mais usual, uma maneira como nós usamos no nosso dia a dia, graça é alguma coisa engraçada, né? Você diz que alguém tem graça quando alguém faz piada, quando alguém diz uma coisa bacana, uma coisa descolada, você fala, pô, o cara é cheio de graça. Mas não é dessa graça que nós estamos falando aqui. Não é desse conceito de falar alguma coisa engraçada, nem de ser alguém descolado, tá? Também não é, e aí eu sei que algumas pessoas têm esse conceito arraigado, né? Enraizado, de a graça como se fosse uma ação de Deus para nos dar algo. Quando algumas pessoas dizem que receberam uma graça de Deus, geralmente elas estão dizendo que receberam da parte de Deus alguma intervenção de Deus, alguma ação de Deus, que de repente lhes trouxe uma resposta a alguma aflição, que lhes trouxe uma paz em um momento de angústia, que lhes trouxe uma cura, alguma coisa parecida. Algumas pessoas tratam isso como se fosse a graça de Deus. Deus me deu uma graça, como se algo que Deus fizesse fosse a graça de Deus. Na verdade, pode até ser decorrente da graça de Deus, mas isso não é a graça salvadora de Deus que nós vemos Paulo descrever aqui em Romanos. Por isso que a gente precisa afinar esse conceito. Alguns ainda dizem que a graça, esse conceito está mais próximo, mas ainda não está preciso. A graça é o favor imerecido de Deus. Tem lá a sua proximidade com o conceito que há na Escritura Sagrada, mas não é o mais preciso. E aí você vai conseguir identificar isso à medida que nós estivermos seguindo. Por isso a importância de nós entendermos graça. Aqui, já nessa pequena frase que Paulo diz, justificados gratuitamente, ele usa o advérbio aqui, gratuitamente, pela sua graça, nós temos aqui já uma redundância que acaba nos trazendo um pouco do conceito de graça. O apóstolo Paulo diz justificados e ele usa um advérbio, gratuitamente, trazendo-nos a ideia de que essa justificação que ocorre em nós, e aqui eu preciso antecipar um pouco do conceito de justificação, ainda que eu não consiga dizê-lo com profundidade, mas para que você entenda o que Paulo está dizendo aqui, justificação é a sentença que é dada no juízo. No tribunal romano existia duas possíveis sentenças, aquele que estava diante de um processo penal, por exemplo, e a sentença deveria ser o condenado ou o justificado. Justificado quer dizer que a pessoa está recebendo uma sentença da qual é declarada que ele não tem nenhuma culpa naquele processo. E Paulo está dizendo que nós recebemos a sentença de Deus. Que sentença? Justificado. Mas justificado de que modo? Como é que eu posso ser justificado, visto que eu me apresentava diante de Deus com a minha culpa? E Paulo vai dizer, justificado de que modo? Gratuitamente. Ou seja, na verdade, a melhor tradução aqui não seria nem gratuitamente. Essa palavra, inclusive, ela acontece, é uma palavra grega, que ela acontece em outros textos no Novo Testamento, em João 15, 25, por exemplo. Acontece e lá ele é traduzido por sem motivo. A melhor tradução seria sem motivo. Ou seja, justificado sem motivo em nós. Por quê? Por sua graça. Então a gente já percebe que a palavra graça, ela está ocorrendo num contexto em que aquilo que Deus faz por nós, Deus não está encontrando em nós um motivo pelo que Ele está fazendo aquilo. Aquilo
que Deus está fazendo não está baseado em nada que nós tenhamos em nós mesmos, sendo justificados sem motivo por sua graça. O motivo não está em nós. Por quê? Porque todos pecaram. A justificação vem pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que a justificação se origina em Deus. E eu queria que você entendesse o seguinte: a justificação é uma das linguagens da salvação. Quando Deus nos fala sobre salvação, Ele nos fala através de diversas linguagens. Porque a salvação ela é grande demais, ela é complexa demais, ela é profunda demais. E ela precisa de diversas dimensões de expressão para que nós a entendamos as suas facetas, entendamos a sua glória, a sua beleza. Por isso, quando Paulo fala de salvação, ele fala de justificação, ele fala de redenção, ele fala de propiciação, bem como de outras linguagens que não está aqui. A linguagem, por exemplo, da adoção é uma linguagem sobre salvação. A linguagem sobre a eleição é uma linguagem sobre salvação. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: que todos os atos salvíficos de Deus e toda a realização da nossa salvação se origina na graça de Deus. A graça de Deus é onde se originam todos os atos salvíficos de Deus. Desde a repartição do dom da vida conosco, criando-nos, desde a promessa a Eva de que a sua descendência pisaria na cabeça da serpente, desde antes da eternidade, Deus haver planejado no conselho da salvação enviar seu Filho para morrer por nós, até o de fato envio do seu Filho e todas as obras de Cristo, inclusive toda a operação na nossa vida de um modo particular, quando Deus vem se revelando a nós, mostrando-nos Cristo, dando-nos a entender quem é Cristo, e nos permitindo compreender a sua palavra, e nos dando regeneração, tudo isso vem da graça de Deus. Todos os atos salvíficos de Deus e toda a realização da nossa salvação se originam na graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que somos justificados gratuitamente por sua graça. Tudo de Deus para aqueles que Ele salva provém de sua livre graça. O amor de Deus, a fé que nós recebemos, a justificação, a santificação, a própria vinda de Cristo e a sua morte no nosso lugar provém da sua graça. Percebe a importância da graça? A graça é um conceito que a gente precisa compreender. A graça de Deus é um conceito que a gente precisa compreender para que nós compreendamos mais claramente que salvação é essa que Deus está realizando. Porque todos os atos da salvação de Deus, inclusive todas as linguagens da salvação, justificação, redenção, propiciação e outras linguagens, estão sendo alicerçadas pela graça de Deus. É na graça de Deus que elas se originam. Paulo, ele tem por demasiado importante esta palavra graça. Paulo é quem mais usa esta palavra em toda a Bíblia. Só no livro de Romanos ela ocorre mais de 21 vezes. Se você observar toda a carta de Paulo, no início ele fala sobre a graça de Deus, agradecendo a Deus por sua graça que está no meio do seu povo, e no final ele recomenda seu povo a graça de Deus. Não há palavra mais cara para Paulo do que a palavra graça. Nesse livro mesmo que estamos expondo aos irmãos, nessa epístola, Paulo, no capítulo 1, verso 7, ele faz como em todas as suas epístolas. Ele diz: a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, a vocês, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Que vocês experimentem a graça de Deus. É como Paulo começa essa carta. E como ele termina essa carta? Romanos 16, 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha a importância deste conceito para Paulo. Em todas as suas epístolas ele desenvolve o assunto de sua carta, expressando o Evangelho de Deus, e sempre no início ele recomenda à igreja a graça de Deus, e ao final ele termina rogando a Deus que a própria igreja esteja experimentando a graça de Deus. Certo? Viu como é importante? É muito importante esse conceito para Paulo. Por isso, vamos procurar entender um pouco mais essa palavra. Eu disse que ela não é
essa coisa de ser engraçado, já falei no início, né? Eu disse também que ela não é a ideia de nós recebermos algo da parte de Deus que nós estejamos precisando. A graça de Deus é um conceito muito mais profundo que isso. E também disse que, embora a expressão que comumente se usa dizer que a graça de Deus é o favor não merecido, é o seu favor imerecido, embora ela esteja próxima, não é a definição mais precisa. A definição mais precisa, eu espero dizer a você ao final, quando nós encerrarmos essa análise aqui da Escritura. Bem, já vimos que a graça é o fundamento de toda a obra da nossa salvação. Vejamos, portanto, o que a Escritura fala sobre a graça de Deus desde o Antigo Testamento. Há uma linguagem no Antigo Testamento, há uma fala, há uma expressão, uma figura de linguagem do povo hebreu que veio sendo um legado ao povo de Deus desde os hebreus, veio passando por meio dos judeus e chegou ao Novo Testamento, uma expressão que se usava continuamente no Antigo Testamento. A seguinte expressão: se eu achei graça aos teus olhos. Como na linguagem semítica, né, hebraica, a linguagem é muito concreta. Se eu achei graça à tua vista, se eu achei graça aos teus olhos, me permita isso, me deixe fazer aquilo, ou me permita fazer aquilo outro. Você já deve ter, lendo a Bíblia, encontrado essa expressão, essa figura, essa forma de dizer que é muito comum no Antigo Testamento. Há diversas expressões dela desde o livro de Gênesis, correndo por todo o texto da Bíblia. E essa expressão nos traz algumas ideias sobre o conceito de graça. Essa expressão é mais ou menos o seguinte: o indivíduo se dirigia a um terceiro e ele apresentava-se dizendo o seguinte: olha, se eu achei graça aos teus olhos, ou seja, se você olhou favoravelmente para mim, independentemente de mim mesmo, mas pelo seu olhar, se eu achei graça aos seus olhos, a ênfase está em quem, queridos? Em quem olha. E ele diz: se eu achei graça aos teus olhos, me permita isso, deixe-me fazer aquilo. O que essa expressão nos mostra, queridos? Em primeiro lugar, essa graça ressalta a liberdade de quem age com graça, sua liberalidade para dar ou negar o que quiser. Quando o indivíduo se apresenta com essa expressão, ele está dizendo o seguinte: olha, você tem liberalidade, você tem liberdade para dar ou para negar o que você quiser. Mas se você quiser ser gracioso para comigo, você pode fazer. A gente hoje em dia não diz às pessoas, né, por favor. O que a gente diz, o que nós estamos dizendo quando nós pedimos por favor? Nós estamos dizendo o seguinte: olha, isso não é porque eu fiz algo antes por você. Isso não é porque você deva algo a mim. Mas se você puder, por favor, por graça, fazer algo por mim, faça, não é assim que nós dizemos? Essa expressão, é lógico que essa expressão é bem mais elaborada, né? E ela geralmente é utilizada para falar de um pedido onde nós queremos algo muito maior do que um simples favor. Mas era desse modo que era usada a expressão. Então o que ressalta? Se eu achei graça aos seus olhos, ou seja, segundo sua perspectiva. Porque eu sei que não é por mim e nem nas coisas que há em mim, mas na sua perspectiva. Você tem liberalidade para dar ou negar. Então, eis o meu pedido. E a outra questão é que essa expressão ressalta a ideia de um ato favorável. Quando o indivíduo pede algo, quando o indivíduo demanda que o outro olhe com graça para ele, ele está pedindo algo favorável a si, ele está pedindo um ato de benignidade. Ele quer ser o objeto dessa graça. Essa é uma linguagem que está muito presente em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 34, verso 11, olha a ocasião em que isso acontece. Havia um jovem chamado Siquém que havia estuprado uma das filhas de Jacó, Diná, e embora ele soubesse que havia agido com bestialidade, embora ele soubesse que havia transgredido leis e mandamentos, ofendido a família de Diná, ele olha para a família de Diná e diz: ache eu graça diante de vocês e vos darei o que determinardes, em Gênesis 34, verso 11. Essa expressão aqui é usada exatamente no contexto, estou mostrando ela no contexto, onde nós percebamos que o indivíduo que está pedindo a graça daqueles que estão ouvindo sabe que não diz, se ele esperar que aqueles outros olhem para ele pelo que ele fez, de modo nenhum ele vai receber nada. Aqui nós vemos exatamente um pedido, um chamamento: ache eu graça
diante de vós, ou ache graça aos olhos vossos. O que ele está fazendo é exatamente um chamamento para a observação do indivíduo, não a partir de si mesmo, mas apenas a partir do olhar do outro. Está me entendendo? Então a questão fundamental aqui é o seguinte: a graça diz respeito a uma ação que é livre do seu sujeito, de quem age, e onde não se está considerando os atos do objeto da ação. Se eu estou sendo gracioso para um terceiro, eu não estou considerando as ações do terceiro, eu estou considerando a mim mesmo, os meus valores, o modo como eu quero enxergar essa situação e a minha liberalidade em ser ou não gracioso, certo? Ainda, a Bíblia fala de Deus intervindo em favor de algumas pessoas, porque as mesmas acharam graça diante dos olhos de Deus. A Bíblia não mostra apenas situações em que pessoas estão pedindo para que outros terceiros olhem com graça para eles, mas a própria Bíblia fala de pessoas que acharam graça diante de Deus. Ou seja, Deus olhou com liberalidade, Deus considerou apenas a si mesmo e não o indivíduo, e com base apenas em si mesmo e na sua livre vontade, Deus decidiu ser favorável. Entende? Olhe bem, por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que o texto bíblico está dizendo? Que Deus foi favorável a Noé e olhou de um modo distinto para Noé. Aí você vai dizer para mim, mas Noé era um cara bom e tal. Pode até ser que ele fosse, né, um camarada generoso, mas não foi por isso que Deus olhou para ele, e nem é por isso que ele achou graça diante de Deus, porque a própria palavra graça remete ao fato de que não tem a ver com o objeto da graça. A questão fundamental não é o objeto da graça, a questão fundamental é o sujeito, quem é gracioso. Tanto que, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 19, versos 18 e 19, nós vemos Deus agindo com graça, Deus olhando com graça para um indivíduo que não tem nenhum atributo assim extraordinário, grandioso, glorioso. Esse indivíduo é Ló. Pelo contrário, Ló estava renitente em sair de Sodoma. Ele não queria sair de lá. Ele fincou o pé naquele lugar. Ele estava teimoso de sair de lá. O que os anjos fizeram? Os anjos agarraram nas mãos dele, arrastaram ele. Diz aqui o verso 16 do capítulo de número 19 de Gênesis. O texto diz que os anjos agarraram e arrastaram ele e a sua família da cidade para que eles não fossem destruídos. Não era porque ele era um camarada bondoso, generoso, entendia a palavra de Deus e respondeu da forma correta a palavra de Deus. Pelo contrário. Mas Ló diz no verso 18 e 19 do capítulo 19. E Ló disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. O que ele está dizendo aqui? Que ele reconhece que Deus olhou para ele graciosamente, que ele achou graça diante dos olhos de Deus. Pelo que ele é, pelo que ele fez, de modo nenhum. Apenas porque Deus quis fazê-lo. A graça de Deus é algo que está inerente ao próprio Deus, é um direito do próprio Deus, e a ele compete agir graciosamente ou não. No livro de Êxodo, por exemplo, o texto bíblico nos retrata a compreensão da graça revertida em atos favoráveis. Essa graça de Deus, que é o ato de Deus olhar de um modo distinto, e olhando desse modo distinto, escolher livremente ser favorável, mostra que ele tem atos favoráveis àqueles para os quais ele olha com graça. Em Êxodo 33, verso 16, o profeta Moisés diz o seguinte: como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está dizendo: Senhor, qual é a evidência de que o Senhor olhou para nós graciosamente? A evidência é quando se pode ver o Senhor andando conosco, manifestando que nós somos separados, com atos favoráveis a nós, que demonstram a tua graça sobre nós. A Bíblia também fala da escolha independente de Deus, sem que o motivo esteja em seu povo, para que Deus agisse com graça sobre eles. Ou seja,
A escolha de Deus não está baseada na ação do objeto ao qual ele deseja, ou ele quer, ele decide ser gracioso. Não é por mérito desse objeto, não é por mérito dessa pessoa, não é por mérito desse povo, é simplesmente porque Deus quer fazê-lo. Essa é uma das ênfases da palavra graça. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou como um poderoso e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Porque Deus escolheu o povo? Porque eles eram mais numerosos? Porque eles eram mais bonitos? Porque eles eram mais virtuosos? Pelo contrário. Geralmente a gente vê algumas ações de Deus, por exemplo, quando Deus, e Paulo vai tratar disso mais à frente aqui em Romanos, depois a gente vai aprofundar nos desdobramentos dessa graça, mas aqui em Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar de que Deus olhou favoravelmente para Jacó, mas Deus não olhou favoravelmente para Esaú. E qual era o melhor das duas peças? Se você fosse pai, certamente você não escolheria Jacó para cuidar das suas finanças, nem para cuidar do seu patrimônio, nem para ser o seu herdeiro principal. Mas Deus fez o oposto. Deus escolheu Jacó. Deus não escolheu o melhor, Deus escolheu o pior. Aos nossos olhos, não é? Sim, Deus escolheu o pior. Então, independentemente, Deus faz a sua escolha, e o motivo de Deus fazer a sua escolha não está no objeto ao qual ele escolhe. Em que se apoia o amor eletivo de Deus, o amor gracioso de Deus, na amabilidade de quem ele deseja amar, nos méritos daqueles que ele escolhe? Não, queridos. Deus baseia-se apenas na sua livre vontade, na sua graça. Olhe bem, nós geralmente amamos pessoas que são amáveis, não é verdade? Eu duvido que, se você, tendo começado a amar alguém, essa pessoa comece a fazer tudo o oposto daquilo que você espera dela. Assim, uma pessoa completamente distinta daquilo que você imaginava que ela era. Inclusive, transgredindo contra você, transgredindo a sua confiança, eu duvido que você permaneça amando. Mas sabe em que está baseado o amor de Deus? Não está baseado nos atos do objeto a quem ele ama. O amor de Deus está baseado na sua graça. A graça é o fundamento sobre o qual o amor de Deus está baseado, a sua livre vontade, a sua livre escolha. Entende? Há no Novo Testamento uma manifestação desta graça do modo mais abundante possível. Em João capítulo 1, verso 14, o evangelista nos diz que em Cristo Jesus se manifestou a glória de Deus. E o que era essa glória de Deus vista em Cristo Jesus? Que Jesus estava pleno, cheio de graça e de verdade. E o que é essa graça que nós vemos em Cristo, queridos? Cristo morre por livre ação da sua graça. Ele decide, não porque os objetos pelos quais ele morre sejam merecedores da sua morte. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas por quem ele morre são exatamente as pessoas que não merecem em nada qualquer ato da sua bondade, da sua misericórdia, da sua longanimidade, da sua paciência. Pelo contrário, a manifestação maior da graça de Deus está em Cristo, porque é lá que nós temos a mais livre manifestação da graça de Deus. Deus age porque ele quer salvar. E ele morre para salvar aqueles que ele chamará para si. Nessa manifestação de Cristo, a favor, a afeição de Deus decorrente da morte de Cristo para aqueles que creem ao invés do juízo. O que acontece quando Cristo morre? Não apenas Cristo decide morrer voluntária e absolutamente, independentemente das ações dos objetos por quem ele vai morrer, das pessoas por quem ele vai morrer. Mas não apenas isso acontece, mas acontece em atos favoráveis de Cristo, em direção daqueles por quem ele morre. Esses atos poderosos, esses atos graciosos da graça de Deus, que vêm alcançar a cada um daqueles por quem ele morre. Isso é a graça de Deus manifestada em Cristo.
E a graça, ela é plena em Cristo, exatamente porque em Cristo, mais do que em qualquer outro lugar na Escritura, nós vemos um Deus que não olha para os atributos do objeto por quem ele quer ser, a quem ele quer ser gracioso. Pelo contrário, ele olha apenas para si mesmo. E ele, gracioso como é, decide alcançar em graça aqueles que ele vai salvar. Interessante que Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 4, ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que coisa interessante. Paulo diz, aqui Paulo está usando a metáfora do trabalho para nos trazer uma ideia de como Deus age com a sua graça. Ora, aquele que trabalha, quando chega o final do mês, o que nós esperamos é o salário, não é verdade? Quem é que não trabalha por salário? E se você deixa de receber, o seu patrão, a pessoa para quem você trabalha, está em dívida para com você. E quando você recebe, ela foi graciosa? Não. Ela apenas cumpriu com o dever que ela tem para com você. Você fez algo que você merecia. Você fez algo porque você merece um salário, um pagamento. Mas Paulo diz aqui, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, quando então há uma ação da parte de Deus que nos dá um salário que nós não merecíamos, o que é atribuído a nós é a justiça de Deus pela fé. Isso nos traz a justiça de Deus, apenas o confiarmos que Deus será para conosco gracioso. Então preste atenção, a graça de Deus é algo que Deus não deve a ninguém. Entende isso? Esse é um conceito, essa é uma faceta inerente à graça. A quem Deus deve graça? Ninguém. E Paulo, inclusive, vai tratar desse conceito mais à frente em Romanos, capítulos de número 9, 10 e 11, muito mais detalhadamente, falando dos desdobramentos disso. Mas aqui eu queria que você já entendesse. A quem Deus deve a sua graça salvadora? A ninguém, queridos. Na verdade, muito justo é que todos nós recebamos o salário do nosso pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas existe um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Mas Deus deve esse dom a alguém? Não. Se é graça e se é dom, ora, graça e dom não são deveres de Deus. O dever de Deus é ser justo. E ele será justo à medida que aqueles que estiverem no seu tribunal e se apresentarem diante dele, querendo trazer diante de Deus suas próprias justiças e obras, eles forem condenados, porque todos estão condenáveis. Mas a graça dele não é dever. A graça dele ele dá a quem ele quer, como ele quer. É interessante que o Senhor Jesus, ilustrando esse conceito, ele conta-nos uma parábola de pessoas que começaram a trabalhar no início do dia, estavam sem trabalho, trabalharam, o Senhor havia acordado com eles um salário X lá, R$200 a diária. Tá boa a diária, R$200? Tá boa, né? R$200 a diária. E aí o camarada começou no início do dia, R$200 a diária. Depois estava dando meio-dia. E aí a colheita ainda não, o trabalho ainda não havia sido realizado completamente. Ele foi lá e contratou os trabalhadores. E aí ele contratou pelos mesmos R$200. E aí começaram a trabalhar, aqueles que começaram a trabalhar mais cedo pensaram, opa, então se ele contratou por R$200 eu vou receber mais, não é? Estou trabalhando mais. E aí ao final do dia ainda teve uma outra leva, talvez um pessoal que trabalhou ali muito pouco, poucas horas, 1 hora talvez, e ele acordou o mesmo salário, R$200. No final do dia, cada um recebeu a sua parcela. E aí, quando na hora de receber, os que começaram a trabalhar mais cedo foram reclamar, ora, mas isso é um absurdo, as pessoas, alguns trabalharam só 1 hora, receberam o mesmo salário que eu vou receber, e aí o Senhor pergunta, e daí? Qual é o seu problema se eu quero ser generoso? O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Jesus está ressaltando através dessa imagem esse conceito da liberalidade, da graça de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Ele é Deus soberano que distribui os seus dons como Ele quer. E se nós não estivermos, ou melhor,
se nós refutarmos ou quisermos contestar essa ação da glória de Deus, nós deveremos lembrar que nós próprios estamos pelos nossos atos devedores e que não haverá por justiça outra coisa a nós senão condenação. Por isso, o texto bíblico fala dessa liberalidade de Deus em demonstrar a sua graça. Há ainda outros textos que conseguem falar com outros desdobramentos sobre essa graça de Deus. É uma coisa muito própria desse conceito da graça de Deus. É falar de desdobramentos que vão acabar concorrendo para o assunto da eleição, por exemplo. Esse é um assunto muito sensível no nosso tempo, especialmente dentro da nossa cultura. Nós temos dificuldade de ouvir falar da eleição de Deus, mas a eleição que Deus promove é algo que está diretamente atrelado à sua graça, e é impossível falar da graça de Deus sem falar da eleição. Nós veremos isso mais profundamente à frente, mas eu já quero tocar nesse assunto aqui para que você seja introduzido nesse assunto. Por isso, porque é por livre ação daquele que é o sujeito, a graça está diretamente ligada à doutrina da eleição. Em Romanos 11:5, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: assim também, pois agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está falando aqui sobre os judeus, daqueles que dentre os judeus Deus separou para cumprir o seu propósito. Paulo fazia parte desses, né? E Paulo diz: segundo a eleição da graça, existe um povo que Deus separou para cumprir esses propósitos. E Paulo continua dizendo no verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Pelo contrário, a graça já não é graça. Paulo está ressaltando que o conceito da graça está intimamente ligado ao conceito da eleição. Isso nós vemos também em Efésios. No livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, e acompanhe com os ouvidos bem abertos essas palavras e procure especialmente correlacionar a palavra graça às demais palavras que nós vamos encontrando aqui. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos elegeu, ele disse assim, e ele continua dizendo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o quê? O bom propósito. De que vontade? Da sua vontade. Ou seja, ele nos elegeu e nos predestinou para filhos por adoção em Jesus, segundo a sua própria vontade. Para quê, queridos? Para o louvor e glória da sua graça. Percebe como a graça está intimamente ligada ao conceito da eleição, da predestinação? Ora, se a graça é a livre escolha de Deus em dar como objeto da sua misericórdia favor àqueles que ele quer, se é livre de Deus escolher isso, se estamos todos nivelados no pecado, se o que é merecedor a todos nós é a condenação, então Deus dirige-se graciosamente. E como Deus se dirige graciosamente? Elegendo, predestinando para o louvor da glória da sua própria graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. E há algumas interpretações desse texto, por exemplo, porque esse texto aqui é um dos textos mais explícitos da Escritura, para falar de que a eleição e a predestinação de Deus, primeiro, estão fundamentadas na sua graça, e segundo, tem como única base a vontade de Deus. É Deus que, diz o texto, segundo o beneplácito da sua vontade, ele predestina e elege. Qual é o fundamento dessa eleição e dessa predestinação? Não está em nós o fundamento dessa eleição ou predestinação. Não está em nada que nós façamos. Está apenas em Deus. É um motivo abscôndito, escondido no próprio Deus. Ele quis, segundo sua vontade,
Mas existem algumas afirmações, por exemplo, de que, primeiro que, eu não vou nem entrar no mérito do grego aqui, porque eu não teria nem tempo para explicar, né? Mas a palavra grega predestinação é predestinação. É simples assim. A palavra quer dizer a mesma coisa que nós lemos em português. É destinar algo de antemão. É dar a algo que acontecerá já o seu alvo, o seu modo de ser, o seu modo de acontecer. Isso é predestinar. Predestinar é quando eu determino de antemão, e aqui fica claro ainda, mais ainda, porque além de usar a palavra predestinação e eleição, o apóstolo Paulo diz que Deus faz isso segundo a sua vontade. Porque alguns que afirmam que a predestinação ou a eleição de Deus não está baseada na vontade de Deus. A eleição ou a predestinação de Deus estão baseadas no fato de Deus prever que o indivíduo teria fé. Ora, mas não seria fácil Paulo escrever isso aqui? Que a eleição de Deus está baseada no fato de o indivíduo ter fé na frente, porque Deus viu que o indivíduo ia ter fé lá na frente e por isso Deus predestinou. Mas o texto não está falando isso, o texto está dizendo que Deus predestinou segundo o quê? A fé do terceiro? Não. Segundo o bom propósito da sua vontade. Lembra do conceito que nós vimos de graça lá atrás, desde o Antigo Testamento? Lembra de como Deus escolheu seu povo? Não porque eles eram maiores, mais fortes, mais poderosos? Não por nada disso. Lembra de que Paulo veio dizendo para nós aqui desde o início do livro de Romanos, de que estamos todos nivelados debaixo do pecado e o que é merecedor a todos nós é a condenação? Lembra do que eu disse para vocês aqui citando Romanos 4,4, de que Deus não deve graça a ninguém? Óbvio, se Deus não deve nada a ninguém, então Deus, por sua graça, intimamente ligado ao conceito de predestinação e eleição, Deus age graciosamente como Ele quer, segundo a sua própria vontade, para o louvor da sua própria graça. Entende isso? Portanto, Paulo aqui ressalta a ligação direta da graça de Deus e a eleição e a predestinação. Trataremos mais disso, mais profundamente disso, mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso. Ora, se a graça de Deus ela é essa ação favorável de Deus, que está baseada apenas em Deus e em nada mais, obviamente, há um desdobramento disso, e o desdobramento disso é este que Paulo trata aqui. Deus nos elegeu nele, nos predestinou em Cristo. Por que motivo? Por causa de algo que Deus encontrou em nós? Não. E eu teria aqui muitos outros modos ainda de expressar como é sem sentido até racional essa ideia de Deus predestinar ou eleger baseado na fé prevista. Isso não faz sentido. Um detalhe aqui, por exemplo, alguns afirmam que Deus elege ou Deus predestina porque Deus imaginou que o indivíduo teria fé. Mas os mesmos que afirmam isso, afirmam que o indivíduo pode perder a fé. Ora, como é que Deus previu algo que pode haver e pode não haver? Como é que Deus previu algo que pode acontecer e pode não acontecer? Se o indivíduo pode, inclusive, perder a fé em Deus, que eleição foi essa que Deus fez tão pouco consistente que ela sequer tem segurança de, olha, eu previ que ele teria fé. Mas pode ser que ele perca a fé. Mas eu previ. Não, mas quem sabe ele vai perder. Seria uma incongruência em Deus. Seria uma falibilidade em Deus. Prever algo que ele, porque previu que o indivíduo teria fé, ele predestina, mas esse próprio indivíduo que ele previu que teria fé e que ele predestina, em algum momento ele também pode deixar de querer ter fé. Que sinuca de bico, né? Fica difícil achar uma resposta para isso. Bem, enfim, mas não é o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que Deus elegeu e Deus predestinou segundo o bom propósito da sua vontade. Isso é graça, certo? Ainda no texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, fica mais patente ainda que a graça de Deus, ela é manifestada a fim de que Deus seja louvado, a fim de que nós reconheçamos que não há nada em nós mesmos, a fim de que nós percebamos que tudo o que diz respeito à salvação, à fé para crermos nele, a vida nova que começa em nós, isso tudo veio de obra dele, da graça dele. E por que ele escolheu a mim? E por que ele escolheu a você?
não é porque eu tenha nada, não é porque você tenha nada. Isso nos deixa humilhados, isso nos deixa no chão, isso nos mostra que nós não temos nada. O que a palavra de Deus, diferente do que nós vemos hoje, o que a palavra de Deus faz é nos colocar no nosso lugar, a fim de que nós entendamos que não temos nada, para que todo louvor seja a Deus e a sua própria glória, ao seu nome apenas, porque só Ele é Salvador e nós não temos nada em nós mesmos, porque mereçamos esta salvação. E é disso que Paulo fala aqui, em Efésios 2, a partir do verso 1. Paulo vai falar da nossa completa incapacidade, da nossa completa condição de inamovibilidade. Nós estávamos sepultados e mortos. E Deus age com graça. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Olha o que ele diz em Efésios, a partir do capítulo 2, verso 1. E Ele vos deu vida. Como é que nós estávamos? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antes, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está ressaltando aqui, olha, nós estávamos como todos os outros, queridos. Não tínhamos nada melhor do que ninguém. Nós todos estávamos sepultados na morte, fedendo a morte, corrompidos na morte, impossíveis de sermos libertados na morte, como todos os demais que ainda se encontram nesse estado. E aí Paulo vem com esse grande mais de novo, né? Mas Deus, queridos, não vem de nós, vem de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele fez? Ele nos deu vida. Nós produzimos vida em nós? Nós decidimos ter vida? Nós queríamos vida? Nós nem sabíamos o que era vida. Nós não tínhamos ideia do que era vida. Nunca passou pela nossa mente o que era possível ser a vida de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo enfatiza, pela graça sois salvos. E ele continua dizendo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar nos séculos que virão, queridos. E Paulo desenvolve esse assunto lindamente no livro de Romanos mais à frente. Que nos séculos que virão, na eternidade, Deus vai demonstrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Mas em Romanos, Paulo também vai ressaltar que Deus vai manifestar a grandeza da sua justiça naqueles que serão condenados pelos seus pecados. Ou seja, a graça de Deus será exaltada e também o juízo de Deus será exaltado no fim dos tempos. Mas Paulo aqui está ressaltando a nossa salvação. E ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que todos os joelhos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que nós levantemos as nossas mãos vazias aos céus e digamos, Senhor, eu não tenho nada senão a Ti mesmo. Isto é para o louvor da glória, da graça de Deus. Entende isso? Graça. Nós ouvimos um conceito dizendo que graça é favor não merecido. Esse conceito está próximo, mas não é o conceito todo, segundo o que nós vimos até aqui. Por quê? Porque graça não é Deus respondendo ao nosso pedido de favor. Segundo o que nós vimos aqui, por exemplo, no texto de Efésios.
A graça é Deus, antes que nós soubéssemos ou pudéssemos sequer pedir, escolhendo se inclinar e derramar seu favor do modo mais abundante e copioso a nós. Nós estávamos mortos. Nós sequer sabíamos que podíamos ser alcançados pelo favor de Deus, porque estávamos mortos. A graça não somos nós pedindo a Deus um favor e Deus se inclinando em direção a nós. A graça é o próprio Deus, antes mesmo que nós pedíssemos, se inclinando em direção daqueles que Ele quer ser gracioso. A graça não é Deus nos dando o que merecemos receber. Há muitas pessoas que equivocadamente ainda se imaginam merecendo alguma coisa da parte de Deus. Mas nós fomos humilhados da planta dos pés até o último fio de cabelo das nossas cabeças. No texto de Romanos, capítulo de número 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Vimos que nós deixamos Deus, nós vimos que nós trocamos a Deus, nós vimos que nós incorremos em diversos pecados, nós vimos que nós falhamos profundamente, que continuamos nos defendendo diante de Deus. Nós vimos que nós não buscamos a Deus, nós vimos que nós não quisemos a Deus. E por tudo isso nós somos completa e duplamente condenáveis. Mas o que é a graça? A graça é Deus não nos dando o que nós merecemos. Antes, é Ele nos dando o que Ele livremente tem prazer em nos dar, a sua salvação. Certo? Por isso, fica aqui, por fim, esses últimos desafios a todos nós. Primeiro, que nós nos entendamos humilhados diante da graça de Deus. Humilhados. Nós vivemos um tempo onde nós ouvimos um mantra, né? Do nosso valor e da nossa preciosidade. A graça não é sobre isso. A graça não tem nada a ver com o objeto a quem Deus ama. Por que Deus nos ama? Porque tem alguma coisa em nós? Não, queridos. Nós não temos nada em nós mesmos porque Deus devesse nos amar. Entende isso? Não existe em nós uma amabilidade inata. Não é porque nós somos bonzinhos. Percebe isso? E é porque Deus quer fazê-lo. E a glória está toda em Deus nisso. A glória não está em nós, em nada que existe em nós. A glória está toda em Deus. A glória da graça está no sujeito que ama, não no objeto que é amado. Por isso, devemos nos humilhar todos diante de Deus. Diante da sua graça, o que nos resta é nos curvarmos em adoração e em gratidão, porque realmente nenhum de nós tem qualquer coisa pelo que achar-se valoroso diante de Deus. Deus, em sua livre graça, nos alcança no estado em que estamos. Sejamos, portanto, humildes. Um cristão não pode ser alguém que se acha superior a qualquer outra pessoa que ainda não tenha sido objeto dessa ação salvadora de Deus, porque o cristão é aquele que se entendeu completamente vazio. Nós entendemos que nós não temos nada melhor que ninguém. Pelo contrário, a graça se manifestou salvadora não por causa do objeto a quem ama, mas pelos próprios olhos de Deus, queridos. A graça de Deus também nos mantém jubilosos, queridos, alegres, regozijando, porque nós conseguimos identificar, meus amados, que sempre há uma disposição de Deus em direção a nós, a quem Ele alcançou. Uma disposição favorável, queridos, que não está baseada nas variâncias do nosso coração. Ah, meus queridos, como nós somos variáveis. Nós somos como o vento. Nós somos como a nuvem, que quando o vento toca, é levada de um lado para o outro. Se fosse depender de nossa estabilidade, queridos, nós já estaríamos longe do nosso Deus há muito tempo. É por isso que é a graça dele que vem poderosa sobre nós em sua salvação, nos alcançando de um modo extraordinário, desde o início da nossa salvação até o fim dela. Isso nos permite manter-nos jubilosos e alegres. Por quê? Porque você não está confiado, meu querido, na instabilidade do seu coração. Você está confiado naquele que é gracioso. Por sua causa? Por seus méritos? Por suas obras? Não. Por quem ele próprio é.
mantenha-se jubiloso. A graça de Deus nos mostra que o motivo de nossa salvação está somente em Deus. Falar da graça de Deus que origina a nossa salvação é falar desse Deus que decidiu livremente, Ele mesmo, por si próprio, promover toda a nossa salvação, desde o seu início até a nossa glorificação. Toda ela é dirigida, operada por Deus. E isso nos traz uma segurança, uma confiança. A graça de Deus é testemunhada pelo fato de Cristo ter morrido e ressuscitado e operar nova vida naqueles que Ele chama a salvação. Meu querido, quando nós olhamos para o que Cristo fez, nós vemos graça ali. Onde Deus se manifesta, dirigindo-se para salvar, independentemente do objeto da sua salvação, na cruz do Calvário. Olhe lá para Jesus, ao lado daquele ladrão. Meus queridos, se a nossa salvação dependesse de um perfeito arrependimento e de algumas boas obras, aquele homem jamais poderia ter alcançado salvação, porque, vai dizer comigo aqui, né? Quem é que numa cruz não diria, tem misericórdia de mim? Todos nós diríamos. Se nós fôssemos medir, né, a qualidade do nosso arrependimento, nossa, é pela qualidade da fé que eu tive, não é por nada disso, queridos. O Senhor Jesus alcança aquele homem no estado em que ele está, na condição em que ele estava, e ele promove a salvação dele graciosamente ali, dizendo para ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. E quantas pessoas nós não vemos Deus alcançar graciosamente? Pessoas para os quais o mundo olha e diz, este não vale nada. E talvez não valha nada mesmo, igual a mim. Mas sabe o que Deus faz? Ele não está preocupado com o nosso valor. Não é o quanto nós valemos, é o quanto vale a sua graça. Entende? Por isso, regozije-se, alegre-se, confie naquilo que Deus fez graciosamente. E aqui ao fim, eu quero deixar a definição de graça. Essa definição eu a teci à luz desse texto, à luz de muitos anos de meditação nesse conceito. Eu quero dizer para você que graça é o livre e soberano favor salvador de Deus. Entende isso? Graça é o livre. Deus age independentemente de qualquer circunstância. E soberano. Deus age baseado apenas em si mesmo e na sua vontade. Favor salvador de Deus. Deus intervém para dar nova vida, para começar uma nova história e para assegurar-nos daquilo que Ele fez na cruz do Calvário em Cristo. E isso é a base de toda a salvação que nós vemos na Escritura. Qual é a base? A graça de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Todo mais da nossa salvação acontece pela graça de Deus. A graça de Deus molda o nosso conceito de quem Deus é, molda a nossa relação com Deus e nos coloca diante de Deus num novo patamar. Deus não nos deve nada. Tudo o que Ele faz em nós, por nós e para nós é baseado apenas na sua livre graça. Que gratidão, meus queridos, deve expressar o nosso coração diante de Deus, visto que Ele fez tudo o que fez por nós, não porque mereçamos, mas apenas pela sua livre graça. Amém? Assentada essa ideia, espero que você tenha assentado bem ela, não apenas na sua mente, mas no seu coração. Nós trilharemos a partir da semana que vem, seguindo ainda por esse verso e desdobrando o conceito de justificação, de redenção, de propiciação, que são conceitos muito importantes. Mas aqui está o fundamento sólido pelo qual nós descobrimos por que Deus se inclinou a nós. Por que Deus nos amou, queridos? Deus nos amou por causa de algo em nós? Não, queridos. Deus nos amou apenas por causa daquilo que está em si próprio. E como isso, meus amados, me traz uma forte segurança de saber que, diferente dos meus relacionamentos, dos seus relacionamentos, quando você ama alguém baseado na amabilidade que essa pessoa possa ter para com você, não é verdade? Tem irmão que às vezes dá vontade de te bater, não é?
Tem irmão que a gente queria deserdar às vezes. Tem esposa que às vezes a gente quer demitir, quer dar divórcio. Pois bem, Deus não nos demitirá, Deus não nos deserdará, porque a sua relação conosco não está baseada em nós, está baseada em sua graça. Aí você vai perguntar, pastor, e aí então como é que eu posso fazer o que eu quiser, posso pecar do jeito que eu quiser? Calma aí que Paulo vai tratar desse assunto mais à frente, a gente vai chegar lá. Mas por aqui, assente o seu coração nessa viva confiança, a graça de Deus, entendendo que Deus é livre para soberanamente aplicar o seu favor, produzindo a sua salvação. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós nos sentimos humilhados ao reconhecer nosso estado de pecaminosidade e mais ainda percebendo que nós não temos nada para oferecer a Ti. O que seria de nós, Senhor, se nós tivéssemos de contar os centavos que temos no bolso, se nós tivéssemos de trazer a cômputo da nossa contabilidade as nossas muitas e grandes dívidas? O que nós apresentaríamos a Ti? Apresentaríamos menos que nada, apresentaríamos uma contabilidade negativa, apresentaríamos falência, apresentaríamos um estado de depravação e morte, sem esperança. Nossa condição era sem esperança diante de Ti e da Tua justiça. Mas o Senhor decidiu olhar para nós, não baseado em nós mesmos, mas baseado apenas em quem o Senhor é. O Senhor dirigiu o seu olhar favorável a nós. E o seu favor está manifestado na cruz do Calvário. O Teu Filho morto na cruz do Calvário, ressuscitado daquela sepultura e operando em nós vida hoje, é testemunho da Tua graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, isso é um presente do Senhor. Não vem das nossas obras para que nenhum de nós nos gloriemos, para que todo louvor, Senhor, seja a Sua gloriosa graça. Por isso que nós nos rendemos diante de Ti nessa noite, dizendo que Tu és digno, ó Cordeiro, que foste morto e ressuscitaste, porque com Teu sangue Tu compraste para Deus. A riqueza da qual Tu nos contaste está no preço do Teu sangue. Tu compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua, raça e nação, e Tu nos fizeste para Deus reis e sacerdotes. Por quê? Por dignidade em nós? Não. Pelo preço do sangue do Teu Filho e para o louvor da Sua gloriosa graça. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua graça. Te adoramos pela Tua graça e Te renderemos louvores perpetuamente por Tua graça. Amém.